Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Aqui estamos no ar para mais um Espiritismo e Educação. Desde já agradecendo pela sua participação e também pelos nossos queridos amigos espirituais que estão sempre nos auxiliando e nos abençoando. Ronaldo, também aqui na tela, participando do nosso programa para a sua saudação inicial. Muita paz, gratidão mais uma vez por estarmos aqui, que possamos, eu e Marcos, apenas ser um intérprete dos nossos próprios anseios em busca da verdade que vem do nosso Pai Maior. Muita paz. Uma dolorosa observação surpreende o observador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele, então, que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. São palavras de Leon Denis, e que nós vamos conversar sobre ele e o seu pensamento educacional no programa de hoje. Mas, primeiramente, né, Ronaldo, vamos situar o Leon Denis, nem todo mundo conhece. Ele viveu de 1846 a 1927, desencarnou com 81 anos de idade. E ele foi contemporâneo de Allan Kardec, lá na França. Foi um autodidata por excelência, um grande trabalhador, escritor, deixou muitos livros publicados, e nessas obras nós encontramos vários textos do Leon Denis voltados também para a educação. Estou dando apenas uma pincelada, que nós vamos agora entrar com maiores detalhes. Mas, Ronaldo, eu acabei de ler, então, esse texto do Leon Denis, que, aliás, está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele afirma, não é, Ronaldo? Afirma mesmo todas as palavras que as instituições humanas de ensino ensinam muitas coisas, menos daquilo que nós mais precisamos, e que ele resumiu como sendo o encaminhamento da existência terrestre e a preparação para o além. Como você vê isso, Ronaldo? Justamente, Marcos, tudo que nós já conversamos aqui e de tantos outros precursores, e que Kardec também fala sobre esse aspecto, que não basta só dar instruções, e é o que mais é preconizado em todas as escolas do mundo. Poucas se preocupam, talvez quase todas, se preocupam com o aspecto da educação moral, da educação da espiritualização, humanização, muito poucas. E nós continuamos, e ele já fazia essa reflexão, nos chamando a atenção que não basta dar a instrução. Não basta. E se bastasse, e se realmente isso bastasse, o mundo hoje já estaríamos, vamos dizer assim, muito melhor do que nós estamos vivenciando. Então, ele é feliz porque ele já tinha essa visão à frente do que, de fato, é a educação. Instruir e amar, como nos pede a própria espiritualidade. Amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. Então, ele só vem corroborar, Marcos, não é com a nossa fala, mas com o que nós também estamos preocupados, e nós estamos vendo isso nos dias atuais. Apenas preocupado com a tecnologia, com a instrução, e muito menos com o ser humano como um todo, na sua integridade, no seu campo integral de todas as aptidões que ele tem. E é interessante também, né, Ronaldo, nós vemos a trajetória do Leon Denis. Leon Denis, ele viveu basicamente na cidade de Tours, lá na França, e ele veio de uma família pobre.
E ele teve que, ele sempre trabalhou para fazer o seu sustento e ajudar a família. Conheceu o espiritismo na sua juventude, quando ele viu na livraria O Livro dos Espíritos, e ele quis comprar o livro, né? Ele já trabalhava, ele comprou o livro. E Leon Denis foi um grande autodidata, porque ele estudou por conta própria durante a vida toda. Ele foi, hoje, né? Ele era um caixeiro viajante, como se dizia na época, ou seja, um representante comercial, né, de várias casas comerciais. Leon Denis viajou muito, muito. E nessas viagens ele aprendeu várias culturas, regionalismos da própria França, e ele mesmo procurou, então, fazer todas as leituras que lhe eram possível. Então, desde jovem, ele se ligou ao espiritismo. E uma curiosidade é que ele chegou a conhecer Allan Kardec e Amélie Boudet, mas não conviveu com eles. Então, ele não chegou a fazer isso. Allan Kardec, na sua época, fez algumas viagens de divulgação do espiritismo pela França. Numa dessas viagens, ele tinha palestra marcada para Tours. E o Leon Denis tinha 18 anos na época, 18 para 19 anos, e ele estava empolgadíssimo de poder assistir à palestra do mestre, né, que era Allan Kardec. Mas aconteceu que o oficial de polícia, ou seja, o delegado de polícia lá de Tours, em cima da hora, no mesmo dia da palestra, que seria à noite, ele desautorizou o uso do salão onde seria feita a palestra. Na época, vamos compreender isso, lá na época, na França, para que você fizesse reuniões públicas, era necessária autorização da segurança pública. Bom, o que eles fizeram então? Rapidamente, eles conseguiram a residência já de um adepto de espiritismo para levar Kardec até lá, para que Kardec então pudesse fazer uma preleção a todas as pessoas. Só que alguém precisava ficar lá na porta do salão para ir avisando as pessoas que não ia ser mais lá, mas sim no endereço tal. Bom, quem foi escolhido para fazer isso? Leon Denis. E o jovem que estava querendo tanto conhecer Kardec não pôde assistir à palestra. Ele não viu. Então, o que ele fez? Ele ficou sabendo que Kardec e sua esposa Amélie Boudet iam ficar hospedados na casa dessa pessoa. Então, no dia seguinte, pela manhã, ele foi até lá com a intenção de conversar com Kardec. Ele confessa isso na sua biografia, e quando ele chegou, ele olhou e viu que Kardec estava no jardim com a esposa. E que Kardec estava em cima assim, de uma escadinha, né, de um banquete, uma tamborete lá, e estava pegando frutas lá de uma árvore e dando para Amélie Boudet. Então ele, Leon Denis, ainda jovem, ele não quis interromper a cena ali com o casal, ele só olhou à distância e se retirou, ele foi embora. E nunca mais ele teve oportunidade de ver Allan Kardec. Mas, na sequência, Leon Denis foi um grande divulgador do espiritismo, colaborador da Revista Espírita, que foi fundada por Kardec, e as suas obras, que são obras bem filosóficas, né, obras muito tocantes. Ele sempre falou da questão da alma, de quem somos, do nosso destino, a questão da dor, do sofrimento, da morte, enfim, ele fez diversos estudos, e nesses estudos ele vai nos trazendo, então, essa visão que ele tinha da educação. Vamos a mais um texto, Ronaldo? Vamos? Com certeza, eu gostaria de só deixar uma observação. Sim. Que Leon Denis era um autodidata, ele tinha praticamente o ensino fundamental, seria o antigo primário, vamos colocar assim. Mas ele era um autodidata. E no campo da filosofia, então, ele pode ser considerado até um filósofo, porque ele o era como autodidata em todos os aspectos, diferente de Kardec, que já tinha todo um patamar de instrução, de grau, de cientista, enfim. É para que possamos fazer um divisor de águas
em dois aspectos diferentes, mas que mostra a educação como base, o alicerce da educação moral que a gente está tentando mostrar até os dias de hoje, que pode ser levada às escolas. E Leon Denis mostra isso tranquilamente. Kardec, por um lado, frequentando as grandes escolas, aprendendo com excelentes professores, e também sendo autodidata, mas já em outro nível, até de graduação, como cientista, como eu falei, e Leon Denis, por outro lado, no aspecto da humildade ímpar, e que abre um parêntese, que, como os espíritos falaram, que se Kardec falisse na sua missão, outro já estava sendo preparado, que, para mim, meu particular, era Leon Denis. Não sei a sua observação, isso é para mim. Mas, para mim, era Leon Denis. Com certeza, as obras, elas corroboram, elas ratificam totalmente a doutrina espírita. Concordo com você. Que Leon Denis era a pessoa que preparada não apenas para continuar a obra, mas até assumi-la caso acontecesse realmente alguma coisa com Allan Kardec. E Leon Denis, Ronaldo, ele é um exemplo de autoeducação. Você lembrou bem, comparando, né, o que ele estudou na época com hoje, ele teria feito o quê? No máximo o primeiro segmento do ensino fundamental. Foi isso que ele estudou a nível escolar, realmente. Todo o resto ele conquistou por ele mesmo. Então, que é a prova da autoeducação em funcionamento. Ele foi um homem que se autoeducou intelectualmente, dentro do campo da instrução, do conhecimento, e, ao mesmo tempo, com o espiritismo, ele se autoeducou moralmente. Era uma pessoa íntegra, honesta, defensora da doutrina espírita, um grande trabalhador, ele nunca parou de trabalhar. Aliás, a desencarnação dele é tocante, porque já com 81 anos de idade, com pneumonia, e já praticamente sem sair da cama, já muito enfraquecido, ele tinha escrito seu último livro, o último livro dele. E preocupado, ele tinha uma secretária, ele pediu que a secretária lesse a obra para que ele, ouvindo, pudesse fazer esta ou aquela correção. Quando terminou, ele já estava muito enfraquecido, havia o problema do prefácio, né, da apresentação, que ele estava preocupado com isso. Ele só vai desencarnar naquele dia depois que ele termina a revisão, quando a secretária falou para ele, olha, acabou, não tem mais nada. E vamos imaginar, né, porque ele passou o dia falando enfraquecidamente, voz entrecortada, dificuldade de respiração, mas ele foi até o final. E aí, quando ela disse, terminamos, e ele começou, então, a fazer a sua despedida e desencarna. É realmente um exemplo de autoeducação. Vamos destacar mais um texto dele aqui, também do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Diz ele aqui, como a educação da alma é o objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade presente e futura, tal o dever, tal é a fé que Cristo legou à humanidade. Ronaldo, é uma definição de educação assim profundíssima, porque ele traz aqui realmente o que é a moral, né? O que importa desenvolver na educação. Vamos comentar, então, essas colocações do nosso Denis? Eu gostaria até de colocar que tem um texto seu que nós vamos futuramente comentar, mas se as letras bastassem, é justamente esse enfoque. Porque se
Será que as letras bastam? Não sei. Nós temos dois exemplos aí de Leon Denis e Kardec, para que possamos compreender de fato que tem isso aí. Nós temos N outros, mas o aspecto da educação vamos repetir, é apenas a instrução pura e simplesmente? Nada contra. Devemos desenvolver essa potencialidade da cognição. Sem dúvida nenhuma, precisamos. Mas e o sentimento? E quando se fala em sentimento, eu gostaria que você desse 2 minutinhos, Marco. O sentimento é uma palavra plural, não é isso? O sentimento está no singular, mas ela é uma palavra plural. O que ela engloba? Sentimentos, apesar de estar como sentimento. E quando falamos em sentimento, nós falamos de humanização, de espiritualidade, que independe de religião, mas de religiosidade, que é uma outra situação. Então, sentimento é o que falta, o amor. E aí voltamos ao mestre, como conhecedor de todas as leis, de instrução, porque ele com 12 anos mostrou que já tinha toda a potência da cognição, da intelecto nele, formidável, mas o tempo todo, como exemplo que ele nos deu, foi de educação moral. Esse é o aspecto da educação que está faltando, da humanização, de olhar o outro como a si mesmo, dos aspectos de respeito, de carinho, de ternura, enfim, bom dia, boa tarde, de relações humanas, de convivência, de valores. É o que está faltando para que essa educação, na balança, tenha os dois, a instrução e a educação moral, a ética, seguindo o seu fluxo na família e na escola para uma sociedade mais mais plural, vamos colocar assim. Verdade, Ronaldo. Tanto que o Leon Denis, ele diz aqui que a educação deve iniciar, né, as pessoas, as crianças, enfim, nos esplendores do verdadeiro e do belo, no amar a verdade e a justiça, no praticar para com todos a caridade e a benevolência. Esse é o segredo da felicidade, presente e futura. Porque, claro que como espírita, Leon Denis tinha essa visão da vida que continua após a morte, a nossa vida futura. Então, realmente, é isso que você colocou e que Leon Denis, já lá e no início, do final do século XIX e início do século XX, ele já apontava nos seus escritos para onde que a educação precisava ir. Leon Denis foi tão importante que o movimento espírita francês e internacional, que na época realizava o Congresso Internacional de Espiritismo, eles fizeram questão de que Leon Denis presidisse esses congressos. O último que ele participou tem uma história bem interessante, porque ele já estava se sentindo adoentado e foram convidá-lo para que ele fosse o presidente de honra do congresso que ia ser feito em Paris. E ele recusou. Ele recusou, disse que ele não estava bem e que era melhor que o Camille Flammarion assumisse a presidência do Congresso. E que ele já tinha mandado um telegrama para o Flammarion, essa coisa toda. Tá bom, né? Na reunião mediúnica, da qual ele participava, que ele fez parte de um grupo mediúnico na cidade de Tours, que foi um grupo muito famoso, os espíritos disseram a ele que ele precisava assumir a presidência do Congresso. O Leon Denis, ele retrucou, ele disse ao espírito, eu não estou bem de saúde, acho que nem vou ter condições de ir para o Congresso, e eu já falei com o Flammarion é que vai presidir. E aí o espírito respondeu, Flammarion não estará no Congresso. Você acredita, Ronaldo, que o Leon Denis retrucou o espírito? Claro que ele vai estar no Congresso. Eu já conversei com ele. O espírito não falou mais nada.
Na semana seguinte, nova reunião mediúnica, os espíritos bateram na tecla. Você precisa presidir o Congresso Internacional. E ele, de novo, falou, não, eu não tenho condições. O Flammarion já aceitou, vai ser o presidente. E aí o espírito colocou de novo para ele, Flammarion não estará no Congresso. E aí o Denis fica, não é possível, por que os espíritos estão insistindo tanto? Até parece que não estão vendo o meu estado de saúde, mas que insistência! Teve a terceira reunião, e de novo os espíritos bateram na mesma tecla. Aí ele balançou, disse, tem alguma coisa estranha. Você acredita, Ronaldo, que passou uns 2 ou 3 dias, ele recebe um telegrama lá de Paris, comunicando a desencarnação do Flammarion. Pois é, e ele foi para o Congresso, presidiu, tá? Nada lhe aconteceu e ainda viveu mais 2 ou 3 anos pela frente. Mas ele era muito querido, bastante mesmo. Ele tem uma obra que se chama O Mundo Invisível e a Guerra, que o Leon Denis ele assistiu toda a Primeira Guerra Mundial, né? Ele passou pela Primeira Guerra Mundial. E olha só o que ele escreve então, porque é um livro que ele escreveu justamente fazendo reflexões sobre a guerra e a ação dos espíritos. Então diz ele aqui, ó, é necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências, a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Isso aqui é Leon Denis escrevendo após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele escreveu isso daqui em torno de 1916, foi mais ou menos por aí. Né? E ele já conclamando que tem que mudar tudo na escola e na educação. Ou seja, Ronaldo, não somos nós que defendemos aqui a educação através do espiritismo, a escola inovadora, que estamos falando alguma novidade que precisa mudar tudo, não é mesmo? Sim, e não vamos aqui queremos parecer que nós somos pioneiros nisso. Está aí claro que não é nada disso. Nós, eu e Marcos, como tantos outros, muito pelo contrário, nós defendemos essa bandeira, que não é nossa, mas nós defendemos essa bandeira. Marcos tem escritos vários livros sobre esse aspecto, com pesquisa mesmo, mostrando essa necessidade de quebras de paradigmas. Está na hora de quebrarmos um sistema que está aí no mundo e que precisa de transformação. Não é de mudança, mas precisa de transformação. E com uma agravante. A lei, pelo menos aqui no Brasil, e pelos nossos estudos de pesquisa no mundo afora, mas nós temos leis belíssimas que nos ajudam neste aspecto de humanização. A LDB está aí. Nós focamos muito nisto. Em vários artigos está ali que podemos trabalhar sobre isso. Há escolas, que nós já falamos aqui, que já fazem esse trabalho, mas a maior barreira que nós encontramos são em gestão, são nas políticas que existem, são também alguns colegas professores que nós os respeitamos, mas que precisariam, pelo menos, de dar uma trégua, de dar uma oportunidade para que a coisa funcionasse, abraçasse essa causa e aí sim ter a sua opinião, de aceitar ou não aceitar, de acreditar ou não acreditar. Mas o que nós vemos, Marcos, muitas vezes, é que é como comer um jiló. Nunca comi, não gosto.
nunca comi, como é que eu posso dizer que não presta? Eu estou dando o exemplo assim para você, o que a educação é assim. Educação, nós percebemos que todo mundo tem conhecimento, todo mundo fala, bota ali o seu pitaco, mas tem conhecimento de causa, de saber de fato as reais necessidades, e vamos aqui colocar bem, que precisa estar paralela à educação e instrução, a educação moral. Elas são duas asas que devem caminhar juntas. Não há como separar isso. Por quê? Nós estamos, até os dias de hoje, em pleno século XX, na mesmice de uma educação que não é o que pede a educação de si. A praxe que se faz não é essa que a educação preconiza ou que pede, mas sim aos interesses vários que, infelizmente, ainda perduram na tecnologia tecnicista, conteúdo puro e simplesmente, sem se preocupar se esse homem de amanhã será um homem de bem. O que pede o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos mostra, pelo menos, um homem de bem, não fala em religião, um homem de bem, que só através da educação, instrução e a educação moral, juntas, deverão ser o caminho correto. Como já dizia Pestalozzi, lá em 1700 e lá vai alguma coisa. Como já dizia Sócrates, também lá atrás, naquele diálogo filosófico de perguntar o que é a verdade, o que é a educação. Acho que é o momento dessa quebra de paradigma, Marcos. E Leon Denis, eu parabenizo sempre. É o meu carro-chefe também nesse aspecto. Nós temos, e nós espíritas que temos a realidade da vida imortal conosco, as pesquisas todas, porque o espiritismo, é sempre bom lembrar, é ciência, é filosofia, é religião, mais do que outros. Nós temos consciência disso, e precisamos preparar as novas gerações para a vida terrestre, aqui, quando estamos encarnados, e a vida futura, como nos lembra aqui Leon Denis, e que está mais do que na hora de entendermos isso e, como espíritas, começarmos a influenciar a educação, não ficarmos só dentro dos centros espíritas, promovendo a evangelização infanto-juvenil, que é importantíssima, jamais vamos largar a mão disso, mas está mais do que na hora dos educadores espíritas influenciarem a educação, não para levar o espiritismo para dentro da educação, não é isso, que essa é a grande confusão que se faz, né? Porque o educador católico quer levar o catolicismo para dentro da escola, o educador evangélico quer levar a sua ideia evangélica. Não, o educador espírita tem que batalhar pela educação moral, equilibrar essa educação conteudista, instrucional, técnica, com a educação moral, a formação do caráter, o desenvolvimento do senso moral, a sensibilização dos sentimentos. E aí nós vamos ter um ensino mais humanizado que Leon Denis pregou nas suas obras. E por isso nós estamos trazendo ele para o nosso programa, porque nem todo espírita conhece Leon Denis. Aliás, as obras dos contemporâneos de Kardec estão sendo muito mal estudadas, essa aqui é a verdade. E as obras de Leon Denis são fundamentais. Veja, o problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, o porquê da vida, no invisível, e assim por diante. São obras imprescindíveis para a nossa leitura e estudo, e em todas elas, às vezes não diretamente, mas em todas elas ele aborda esse problema educacional nosso, que a raiz dos nossos sofrimentos, de não encontrarmos a felicidade, está justamente no desvirtuamento que fizemos da educação. E você, Ronaldo, tocou aí num tema muito interessante aqui para nós, para um programa, quem sabe, né? Que é a pergunta básica:
o que é educação? Nós vamos tratar disso no próximo programa aí, se Deus quiser. Bom, Já acho que estamos podemos entrando para a segunda parte, né? perguntas. Podemos, então, entrar nas nossas perguntas e vamos a elas. As difíceis eu deixo todas para o Marcos, é claro. Vamos às nossas perguntas. Temos perguntas? Temos. É a nossa técnica. Vamos aguardar aí. Enquanto isso, deixa eu ler mais um trecho aqui de Leon Denis, então. Enquanto ele pega as perguntas. Que está no livro Socialismo e Espiritismo. Diz aqui: falemos da escola atual laica e obrigatória. Ela foi uma reação contra a escola congregacionista, impregnada de preconceitos dogmáticos e de rotinas seculares. Os responsáveis pela escola laica tinham um programa e um objetivo: dividir com todos, num grande entusiasmo, sua confiança na solidariedade humana através da difusão da instrução e do conhecimento dos princípios baseados no dever e na participação de todos na obra comum. Essa instrução era acrescida pelas noções de moral totalmente impregnadas do ideal espiritualista. Os manuais ensinavam a existência de Deus, a imortalidade do ser e tentavam reacender o fogo sagrado nas almas. Contudo, seus sucessores, em sua política terra a terra, eliminaram pouco a pouco noções de idealismo, e a escola voltou a ter a influência materialista. Desde então, a instrução laica, desprovida de elevação, desenvolveu o sentimento pessoal. Do orgulho ao egoísmo, vai um passo. E este vem crescendo, graças ao bem-estar procurado por uma civilização totalmente materialista. Quando a instrução é desprovida de freio moral, de sanção, e vem se misturar à paixão material, ela só faz excitar os apetites, os desejos de prazeres e se traduz por um egoísmo desenfreado. É preciso combater o egoísmo com um ensino idealista regenerador. O egoísmo, sendo vencido, será muito mais fácil apagar as outras paixões que incendeiam o coração humano. Leon Denis escreveu isso na década de 1920. Mas, Ronaldo, não é o retrato de hoje também? Olha, impressionante como ele fecha a questão sobre o trabalho que devemos ter com o ser humano no aspecto do egoísmo e o que nós falamos hoje justamente da educação moral, fazer a reflexão do que eu estou fazendo, será que vou prejudicar alguém? Que a moral é isso, essa regra de bem proceder uns com os outros, e que nós não vemos. É a tal da lei de Gerson, Marcos, não é isso? Levar vantagem sobre tudo. É uma reflexão que justamente ele nos mostra esses dois aspectos de estarmos juntos, as duas asas da educação, a instrução e a moral, o amor, caminhando junto. Vamos às perguntas? Então, vamos a elas. Andressa São Paulo, Marcos. Leon Denis conheceu Kardec? Se o codificador falhasse, ele seria o continuador do Espiritismo? Olha a pergunta que nós colocamos aí. Comentamos, né, Ronaldo, sobre isso no início aqui do programa. Eu até relatei a história que, sim, Leon Denis conheceu Kardec, mas só conheceu, não interagiu, o viu à distância na cidade de Tours, quando Allan Kardec fez a sua famosa viagem pela França, divulgando o Espiritismo. Tá? Então, deixemos isso bem claro. Conhecer, ele conheceu, mas não interagiu, não foi amigo de Kardec, nada disso. Lembrando que Kardec já era um senhor, já casado, Leon Denis tinha entre 18 e 19 anos, quando Kardec esteve na cidade de Tours, e aí Leon Denis teve a oportunidade de ver Kardec.
mas foi só isso. Tá? Nunca trabalharam juntos, nunca trocaram correspondência, nada disso. Quanto a Leon Denis ser o continuador do Espiritismo, não temos dúvida, não é, Ronaldo? Nós dois não temos dúvida sobre isso. Nós vemos no Leon Denis um espírito já superior também. Aliás, Leon Denis, vale a pena aqui relatarmos, Leon Denis também assessorou em parte, né, a nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira, né, tão conhecida como Ivone Pereira. Ó, e ele foi o revisor do livro Memórias de um Suicida, que é do espírito Camilo. Só que o Leon Denis levou muitos anos, ele levou 30 anos para fazer a revisão. Sabem por quê? Porque as ocupações que ele possui no mundo espiritual não o permitiam que ele fizesse a revisão. Então, o Charles, que era o guia espiritual da Ivone Pereira, disse que o livro tinha que ficar engavetado. O livro só poderia ser entregue à editora depois que Leon Denis fizesse a revisão. Era uma ordem superior. E assim, graças a Deus, pôde acontecer. Então, nós não temos dúvida. Se acontecesse qualquer coisa com Allan Kardec, Leon Denis pegaria, sim, a doutrina espírita. E é bom nós lembrarmos que depois da desencarnação de Kardec, houve todo um problema, né, para continuar as atividades da Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita, e mais à frente, principalmente a partir ali de 1880, Leon Denis não tomou a frente da revista, mas ele passou a ser o assíduo contribuinte dos textos, escrevendo mensalmente na Revista Espírita, com um baluarte na França e na Europa, para manter a integridade da doutrina espírita. Então, com certeza, estava lá Leon Denis para assumir, sim. Até na Federação Internacional ele foi presidente. Tem uma Bem lembrado. Assim. É verdade. A Federação Internacional do Espiritismo, que existia na época, ele foi presidente. É verdade. Isso aí. Próxima pergunta. Vera Lúcia, São Luís. Quais são os livros escritos por Leon Denis? Muito bom, muito bom. Bom, vamos tentar aqui recordar, então. O problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, o grande enigma, o porquê da vida, no invisível, socialismo e espiritismo, o mundo invisível e a guerra, o gênio celta e os druidas. Estou aqui puxando de cabeça, tá, minha gente? Joana d'Arc, médium, que aliás ele tinha em Joana d'Arc um ícone para ele. Bom, neste momento eu lembrei aqui 8 livros, todos de autoria do Leon Denis, todos traduzidos para o português e que podem ser adquiridos nas livrarias e distribuidoras espíritas, inclusive pela internet. Próxima pergunta. Vamos a ela. Próxima pergunta. Não temos mais perguntas? Temos sim. Temos. Tá aí, ó. Berenice Maceió. A escola deve ensinar conhecimentos ou realizar a formação do caráter? Berenice, você está colocando ou uma coisa ou outra. Na verdade, são as duas. Né? Compete à escola trabalhar, claro, o aprendizado dos conhecimentos os mais diversos, mas compete a ela também desenvolver o caráter dos seus educandos. Assim como compete à família também realizar as duas coisas. A família vai realizar também o desenvolvimento do caráter, né, dos filhos, das novas gerações, mas vai trabalhar também para que eles ampliem os seus conhecimentos. O grande problema que nós temos atualmente é essa divisão, essa coisa de achar, bom, a escola compete a instrução, a escola compete a aquisição de conhecimento das crianças e dos jovens.
Aí essa questão do caráter, formar caráter, dar limites, aí isso é competência da família. E fica esse jogo de quem deve fazer o quê, e no final das contas ninguém faz nada, né? Porque a família faz mal a questão da formação do caráter, e a escola acaba fazendo mal a questão da instrução, da aquisição dos conhecimentos. Nós precisamos, como diz aqui o Leon Denis, de uma nova escola, uma nova educação. Então, é uma escola que não descarte mais nada, porque ela está trabalhando com as crianças. Vamos pegar aqui, né, a nossa educação infantil. O que é a criança? Um espírito reencarnado. O que significa um espírito reencarnado? É um ser espiritual que já teve outras encarnações, portanto, ele já teve experiências de vida, ele já teve aquisições de conhecimento, ele já teve um certo desenvolvimento do seu caráter, das suas virtudes, e que agora entrou na escola, está numa nova encarnação e vai para a escola. Ora, a escola não pode mais desdenhar isso. Tudo bem, o materialismo é que está vigindo na escola? Certo. Então não vamos falar da alma nem do espírito. Mas todo mundo já sabe, à luz da ciência, que nós, seres humanos, não importa se na infância, na juventude, na madureza, que nós somos seres integrais. Que todos nós somos dotados de inteligência e de sentimento. Então, como é que nós podemos ficar separando? Ah, não. Dar limites, desenvolver senso moral é com a família, não é com a escola. A escola, ela existe, ela foi criada por nós para ser um instituto, a organização humana de educação do ser humano. Como é que pode educar só em parte? É o que o Ronaldo até lembrou aqui, as duas asas da evolução do espírito. Pega um pássaro, qualquer pássaro, amarra uma asa dele, nunca mais ele vai voar. Porque ele precisa das duas asas. Nós, para chegarmos à perfeição, encontrarmos a felicidade, também precisamos das duas asas, a inteligência e o sentimento. Então, a escola não deve ensinar isso ou aquilo. A escola deve propiciar o desenvolvimento integral desse ser integral, em conjunto com a família, com a comunidade. É isso que precisa acontecer com a escola. E essa é a visão do espiritismo. Então, vamos acabar com essa história de separar uma coisa da outra. As duas são da máxima importância e temos que chegar àquele ponto em que a formação do caráter é que vai reger os conhecimentos e a sua aplicação na sociedade. Isso é, sim, função também da escola. É só pegarmos uma escola de qualquer lugar do Brasil, cada município que nos oferecer aí uma escola é o suficiente para uma experiência modelo, quem sabe, né, Marcos? Quem sabe? Para que possam perceber como de fato isso vai acontecer na prática. E aí, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já terá bastante efeito sobre isso, porque não é saltos. Achar que vamos chegar numa escola e em 6 meses está resolvido, não. É um processo de formação contínua. É todo um modelo que nós vamos quebrar paradigmas, e para isso precisa todos estarem imbuídos dessa conscientização. Olha a próxima pergunta, do Carlos Campo Grande, Marcos. Leon Denis viveu a Primeira Guerra Mundial e o embate capitalismo-socialismo. Como ele analisou essas questões? Bom, muito importante isso. Leon Denis analisou a questão da Primeira Guerra Mundial, toda aquela sua violência, no livro O Mundo Invisível e a Guerra. Uma obra ímpar, realmente, com aquela visão filosófica que ele tinha. É interessante, até o Ronaldo lembrou disso na primeira parte do programa, né? É que nós podemos chamar Leon Denis de filósofo, né? Mas sem ter formação acadêmica, mas com uma visão extraordinária. Aliás, a visão extraordinária de Leon Denis dá para classificá-lo como filósofo, sociólogo, fácil. Tal a visão que ele tinha,
tanto da individualidade quanto da humanidade, né, do coletivo. Então, ele analisou a questão da Primeira Guerra Mundial nessa obra, O Mundo Invisível e a Guerra. É claro que ele condena a guerra e ele mostra, à luz do espiritismo, o quanto nós precisamos procurar a paz, implantar a cultura da paz, porque a guerra é fruto do egoísmo e das paixões, é fruto do materialismo. Por isso ele se bate que a educação tem que ir para o espiritualismo, porque é a única maneira de combatermos, de fato, o egoísmo. Já a questão do capitalismo versus socialismo, Leon Denis viveu na fonte efervescente disso. No início, lá na França, o socialismo ele era encarado de uma forma mais espiritualizada, mais espiritualista. Isso na França, especificamente. Depois, com o surgimento de Marx e Engels, o socialismo foi para o materialismo. Tá? E ele, então, escreveu uma série de artigos que foram publicados na Revista Espírita. Depois, esses artigos foram, então, enfeixados, né, foram reunidos e deram origem ao livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, tá? Onde ele faz, então, toda essa análise e mostra que o ideal para nós, seres humanos, a nível assim, de governança, a nível político, é que nós tivéssemos um socialismo cristão. E ele bate muito nessa tecla. Porque depois ele recebeu várias correspondências dizendo que ele tinha se tornado comunista, não sei o quê. E ele falou, não, vocês não leram direito o que eu escrevi. O tempo todo, que foi que eu disse que o ideal seria o socialismo cristão. Porque o socialismo sem o Cristo, o socialismo sem o Evangelho, também não serve. Porque é isso aí, socialismo materialista. E não é isso que nós queremos. Vale a pena ler essa obra, está traduzida para o português, Socialismo e Espiritismo, para ver a profunda visão que Leon Denis tem desse embate, dessa luta entre o capitalismo e o socialismo. E é interessante, Marco, que quando fala em socialismo ainda assusta, né? Se há um grande erro em fazer o socialismo, ou o próprio comunismo em si, que não é nada disso. Na prática, o que nós vemos são vários países comunistas de diferentes classes e diferente prática que eles fazem. Então, é muito relativo isso. Agora, a beleza desse livro dele, Socialismo e Espiritismo, que ele faz essa junção realmente de uma sociedade igualitária, de fraternidade realmente, de fato, não é isso? De pensar na coletividade, pensar no todo, em todos, e justamente no aspecto, quando ele fala cristão, que é o aspecto moral, que aí volta, mais uma vez, a educação, que nós precisamos, de uma vez por todas, e a pandemia que nós estamos vivenciando tem mostrado isso, com a educação que a família tem que também dar, fazer parte dessa educação cognitiva dos seus filhos, que estava só renegada só à escola e vice-versa, e que a família não queria isso, não queria isso. A criança era um depósito na escola, ou não? Era um depósito. A mãe queria, os pais queriam ficar livre querem ficar livre dos filhos aquelas 4 horas ou 6 horas que fiquem na escola, para que fique livre. E aí ela está tranquila. Mas não é assim que funciona. Cadê essa educação dos valores? Que a escola também tem que pensar, tem que agir nesse aspecto. E eu vou repetir mais uma vez: vamos continuar batendo na mesma tecla? Está aí o que nós estamos vivenciando. Para onde vai a educação, Marcos? Se continuar. Não há uma reflexão. Perdão. Não há. Você sabe, Ronaldo, Leon Denis, quando ele aponta o Evangelho, né, como a base e o norte para o socialismo, nessa mesma obra, Socialismo e Espiritismo, ele mostra que, na verdade, o regime capitalista,
o democrático, o republicano, o socialista, o parlamentarismo, todos necessitam do Evangelho. E todos eles, sem o Evangelho, se perdem. Essa é a verdade. E nós sabemos, como você bem colocou agora, que tudo depende da educação. Por isso, o Espiritismo é doutrina de educação. E como o Espiritismo é doutrina de educação, por isso que Kardec disse que o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. Não pode ser diferente. E o Espiritismo é o quê? O cristianismo redivivo. Porque nós fomos trazer de volta a pureza, a integralidade do Evangelho, que são as lições de ensino morais do nosso Mestre Jesus. Então, a questão não é nós ficarmos discutindo aqui qual é a melhor ideologia política, se é o socialismo, se é o parlamentarismo, se é a democracia. Todos são bons se tiverem o Evangelho por base e como norte, né, como o orientador, para nós chegarmos ali ao melhor. E lembrando, você lembrou bem aí, Ronaldo, quando se fala do socialismo, que as pessoas logo ligam com as ditaduras comunistas. Mas ditadura não tem nada a ver com a ideia do socialismo. Ditadura é uma excrescência, quer dizer, fugiu do nível. E aí você pode ser um país democrático, ter um golpe, e você vai ter uma ditadura. Então não é por aí, não confundamos as coisas. Tá? Então nós temos que saber estudar o socialismo, mas sempre lembrando aqui com Leon Denis. Sim, socialismo é o ideal? É, mas com o Evangelho. Sem ele, aí se perde também. Perfeito. Mais uma pergunta, Marcos. Débora, do Rio de Janeiro. Podemos considerar o problema do ser, do destino e da dor como principal obra de Leon Denis? Bem, claro que aqui é o gosto individual, né, de cada um entre todas as obras do Leon Denis. Vou responder por mim, particularmente. Gosto de todas as obras do Leon Denis, adoro ler o Leon Denis. Mas, para mim, esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é realmente hors concours. Particularmente considero como o principal do Leon Denis. Na época em que o livro foi lançado, ele mereceu muitos elogios e teve várias edições, como acontece ainda até hoje aqui no Brasil. Mas, volto a repetir, isso é uma questão muito pessoal, né? De repente você vai dizer, não, mas eu prefiro, gosto muito mais do Depois da Morte. Ótimo, porque também é um livro maravilhoso. Agora, o Problema do Ser, do Destino e da Dor é um livro em que primeiro que ele faz uma análise sociológica e filosófica dessa questão do quem somos, por que estamos aqui, por que a dor existe, o que nos reserva o destino com a imortalidade da alma. Então é um livro muito profundo. E o final, eu adoro aquele capítulo final, quando ele fala, então, da dor e do amor. E ele faz uma explanação sobre o amor, que é uma das mais belas, profundas que nós temos na literatura espírita. Quando ele fala, né, que o amor inicia, assim, de um ser para outro ser. Depois o amor vai se ampliando e desse ser vai para a família. Depois o amor amplia e vai para os amigos, a comunidade. Aí chega o amor à nação, até chegar o amor à humanidade e até chegar ao amor universal. Eu resumi aqui bem rápido, mas o texto do Leon Denis é um primor. É uma coisa assim que você lê e você vai às lágrimas. Você se sensibiliza, porque o Leon Denis tinha muito isso. Nós temos filósofos muito bons, claro, com certeza, mas Denis ele era emocional ao mesmo tempo, porque todos os escritos dele se baseavam no espiritismo, sempre. Então ele ia sempre para o lado do sentimento. Então as suas palavras são
tocantes. Então, E particularmente... Fala, Ronaldo, pode falar. esse livro, para mim, eu não li ele todo, hein? Estou sendo sincero, não li ele todo. Mas do pouco que eu tive oportunidade, ele é científico, filosófico e religioso. Olha, o início dele, então, ele faz toda uma grande viagem para que a gente possa perceber o que vai acontecer durante esse caminho da leitura, que começa nesse sentido moral, filosófico e científico. Ele é todo, para mim, ele completa nesse aspecto. A minha visão do pouco que ainda li desse livro. Estou sendo sincero. Muito pouco, mas que tem uma profunda admiração e respeito. Sempre tive por Leon Denis, porque ainda no seio espírita ele é muito pouco compreendido. Ele é muito pouco compreendido. Frente a tantas aberrações que nós estamos vendo aí, ele precisava ser mais estudado conosco. Concordo, Ronaldo, mas sem nenhuma dúvida. Então, por isso que hoje, nós estamos já chegando aí ao final do programa, é por isso que hoje nós estamos dedicando o programa para lembrar esse verdadeiro apóstolo do Espiritismo, que foi chamado do filósofo da doutrina espírita, que é Leon Denis. Leon Denis, vamos aqui recordar, que viveu na França de 1846 a 1927. Ele que deixou várias obras escritas, textos, centenas de artigos na imprensa espírita, que defendeu o espiritismo pós-Kardec, para que não acontecessem desvios inoportunos na doutrina e no movimento espírita. Ele que presidiu congressos internacionais de espiritismo na Europa e que tinha uma visão de nós como seres imortais, a visão da vida futura e dessa educação que precisa nos preparar para vivermos no bem, no amor ao próximo e retornarmos ao mundo espiritual sem sustos, sabendo que somos seres espirituais, que a morte não é o fim de tudo e que nós vamos continuar. Então, realmente, concordo com você, Ronaldo. Nós espíritas precisamos resgatar Leon Denis, ler Leon Denis, estudar mais Leon Denis e começarmos, então, a nos dedicar mais à educação que ele, como os espíritos superiores e como Kardec, também apontou como o único caminho, entendendo isso aqui, a educação moral, para alcançarmos a felicidade. Olha aí, programa da Web Rádio, Estação da Luz, mergulho no pensamento de Leon Denis, às 21 horas, quinta-feira. Está aí o convite feito. Mergulho no pensamento de Leon Denis. E para encerrarmos, qual é a melhor caridade que se pode fazer ao Espiritismo, Marcos? Sua divulgação? Quem o fez? Leon Denis. Ele foi o precursor da divulgação em massa depois de Kardec. Ele fez isso, foi ímpar. Ele é realmente considerado um dos grandes bravadores como divulgador da doutrina espírita, não só pelos seus livros, mas as palestras que ele fazia em sua viagem. Estou falando isso por intuição, hein? Tenho certeza que ele o fez. Que Jesus os abençoe. Muita paz e gratidão a todos pelo carinho. E vamos orar muito. Olhar pela família e por todos nós. Pelos desempregos, pela família, pela miséria, pela fome, pela saúde, a segurança e, principalmente, lembrarmos e vivenciarmos Jesus, no mínimo que seja, que ele fala, que seja, na palavra que ele nos legou. No mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis. Eu venci o mundo do egoísmo. Muita paz. E com isso, nós recordamos aqui também a você que está aqui nos acompanhando, que vai nos assistir através do YouTube, uma outra obra magistral de Leon Denis, que é Cristianismo e Espiritismo, onde ele faz belíssimo estudo sobre Jesus, sua missão, seus ensinos,
sempre do ponto de vista do Espiritismo. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco, que possamos nos encontrar toda segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, espalhando, divulgando, entendendo o Espiritismo e sua aplicação na educação. Paz em seu coração, grande abraço, até nosso próximo encontro.